Nós queremos então hoje meditar num tema ainda dentro dessa temática que acabamos de ouvir do Sábado da Cidadania, também na temática do que foi o Congresso de Mulheres, falando de mulheres que enfrentam as crises. Eu queria pensar num tema em que Jesus realiza um milagre. Não estudamos sobre esse milagre ainda, já estudamos sobre os 7 milagres que foram narrados e realizados por Jesus, narrados no Evangelho de João. Mas esse milagre, João não narrou esse milagre, não descreveu no seu Evangelho, mas ele encontra-se no Evangelho de Marcos e também de Mateus. E ele fala de uma situação de um paralítico que, apesar da sua deficiência, tinha uma grande bênção de ter amigos. 4 amigos resolvem levar o seu amigo paralítico para terem um encontro com Jesus. E desse encontro, o milagre acontece. Jesus tem um poder sem igual. É sobre isso que queremos falar nessa noite. Eu peço que você abra sua Bíblia então, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versos de 1 a 12, que servirá para a nossa meditação nessa noite. Marcos, capítulo 2, dos versos de 1 a 12. E nós queremos então estudar esse texto, queremos tirar lições preciosas para as nossas vidas dessa narrativa. O Evangelho de Marcos diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Essa narrativa tão maravilhosa, meus irmãos, essa última frase da expressão e da reação das pessoas, dizendo: nunca vimos nada igual. Daí veio a inspiração para o título dessa reflexão de hoje: Jesus tem um poder sem igual, um poder inenarrável, um poder para o qual não há comparação, para o qual não há igual. Jesus tem um poder sem igual. Eu queria então, antes de iniciarmos, eu queria falar hoje mais detidamente a respeito da ação de Jesus. Mas antes da ação poderosa de Jesus, há algo que nós precisamos ressaltar e precisamos rapidamente meditar. Poderíamos até fazer uma outra mensagem usando essa outra parte do texto, que foi a atitude daqueles 4 rapazes. 4 amigos tinham um amigo paralítico, e eles resolvem levar o seu paralítico, aquele paralítico amigo deles, até Jesus. Então, eu queria pensar nas atitudes desses amigos. Primeiro, eles tiveram uma visão. A visão faz toda a diferença nas nossas vidas e na vida daqueles que servem a Jesus. Aqueles amigos sabiam que Jesus estava na cidade, e eles, tendo um amigo paralítico, tiveram uma visão. Qual foi a visão?
de que se levassem aquele paralítico até Jesus, o mesmo seria curado. Quantos amigos você tem que também precisam ouvir falar de Jesus? Quantos amigos você tem que também precisam da graça de Deus e que ao se encontrarem com Jesus, quem sabe, podem ser libertos da prostituição, podem ser libertos dos vícios, das drogas, daquilo que lhes vitima? Você pode levar seus amigos também a Jesus, tenha essa visão. Também outra coisa, eles agiram com determinação. A casa onde Jesus estava lotada de pessoas, uma multidão estava ali, todos querendo estar perto de Jesus para ouvi-lo, para ter um encontro com ele. E aqueles homens agora chegam carregando um paralítico na maca. Imaginem a dificuldade deles tentando passar no meio das pessoas. Se estivessem sozinhos, já não conseguiriam, mas agora uma multidão estava impedindo que eles se encontrassem e levassem aquele paralítico até Jesus. Mas eles desistiram? Não. Eles agiram com determinação. Eles tiveram uma visão e também foram movidos por uma determinação. Eles não queriam retroceder, não desistiram do objetivo para o qual foram até aquele lugar e encontraram um jeito de levarem aquele paralítico até Jesus. Em terceiro lugar, eles tiveram criatividade. Diante da dificuldade, nós podemos desistir ou podemos usar de criatividade. Aqueles rapazes, aqueles amigos do paralítico tiveram uma grande criatividade. Se pela porta não dava para entrar, se pela janela não dava para entrar, pelo teto deu para entrar. Imagine a logística disso, irmãos. Içar um paralítico numa maca até o teto de uma casa, e ainda antes de descê-lo diante de Jesus, escolher o lugar correto para remover a cobertura, remover o teto, para que a maca pudesse descer exatamente onde Jesus estava. Imagina a determinação necessária para aqueles homens fazerem isso, mas eles foram até o fim e levaram o seu amigo até Jesus, usando a criatividade. E eu achei essa foto aqui que eu achei muito bacana. Acho que inspirados nessa história que acabamos de ler, isso é um fato dos nossos dias, né? 4 amigos levam um amigo deles paralítico para o casamento. Esse rapaz da frente é o noivo e ele é paralítico. E 4 amigos dele queriam que ele pudesse dizer o sim para sua noiva de pé, não sentado numa cadeira de rodas. Lindo, né? Essa imagem. E aqueles 4 amigos ali sustentando o amigo paralítico para que ele pudesse dizer sim para sua amada. E assim nós temos que ter essa visão e essa criatividade. E eles colocaram também a fé em ação. Não ficaram lamentando as dificuldades, não voltaram para casa dando desculpas para os familiares ou para aquele paralítico dizendo: olha, nós tentamos de tudo, mas não dá, está muito difícil a situação. Eles encontraram um meio. No teatro aqui que os irmãos representaram, também foi mostrado isso, né? Tentou uma coisa, não deu certo. Chegou um homem com 1000 contatos, fez os contatos dele, não deu certo também, mas não desistiram, continuaram orando e Deus trouxe a solução. Assim também na nossa vida, obstáculos vamos enfrentar quando quisermos ajudar alguém, ou até mesmo para resolver os nossos problemas, mas se tivermos criatividade, determinação e colocarmos a fé em ação, nós vamos vencer. E falar nisso, a palavra oração, no finalzinho dela tem as letras finais, que está ação, oração. Oração também é feita com ação, com atitude. E falando em oração, eu preciso interromper aqui e dar um aviso. Amanhã começa a nossa semana de oração, você não pode ficar de fora. Começa amanhã, segunda-feira, vamos até o próximo domingo, orando todos os dias pela manhã, à noite também às 19h30, e na sexta-feira a nossa vigília. Venha participar. Eu quero então hoje, depois dessa introdução, me ater e falar rapidamente sobre o que Jesus fez. O que aqueles amigos do paralítico fizeram foi maravilhoso. Mas eu queria me deter hoje sobre a ação de Jesus na vida daquele paralítico. Eu queria voltar os nossos olhares para aquilo que Jesus falou e fez pela vida daquele homem. Em primeiro lugar, Jesus pode te curar emocionalmente. Jesus, ao olhar para aquele paralítico, teve o cuidado de primeiro curá-lo emocionalmente. Veja o texto. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Você tinha percebido isso?
Jesus, ao olhar para aquele homem paralítico, ele podia já dizer: levante e anda. Mas Jesus não fez isso. Ele olha para o paralítico e diz: tenha bom ânimo. Jesus olhou não somente para o aspecto externo daquele homem, com os seus membros atrofiados, com a sua paralisia, mas Jesus, ao olhar para aquele homem onisciente como era e é, Jesus sabia de muito mais coisas a respeito dele do que o texto nos mostra. E Jesus, antes de curá-lo, tem o cuidado de lhe dizer: tenha bom ânimo. Ah, meus irmãos, como nós precisamos de uma palavra assim, como nós precisamos nos animar nesses dias tão terríveis que nós vivemos. Vivemos tempos tão difíceis, caóticos, graves, de crise que não tem fim. Crise em todas as áreas. É crise financeira, crise política, crise institucional. A crise se abateu sobre nós de uma tal forma que, para onde nós olhamos, crise na segurança, crise em todas as áreas. Crise até mesmo dentro de casa, crise no casamento. E assim estamos envolvidos e precisamos, como precisamos, ouvir de Jesus essas palavras: tenha bom ânimo. E Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer essas palavras, sabia? Jesus também quer que você ouça aí agora: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Seja a boca de Deus aí, fala para quem está do seu lado aí: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, anime-se, o mundo não acabou, ainda há esperança. Ah, Deus está aqui hoje falando para você: tenha bom ânimo, anime-se, alegre-se. Eu queria lembrar alguns personagens da Bíblia que tiveram bom ânimo. Um deles, que você tivesse bom ânimo como teve Jó. Lembra da história de Jó? Jó estava ali massacrado, sem saúde, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo que tinha. Nada restava mais para Jó a não ser um caco de telha, com o qual ele raspava as úlceras que estavam da planta dos pés ao alto da cabeça. Só restou isso na vida de Jó: sentar-se sobre um monturo de cinzas, vestido de saco, de panos de saco, e raspando as suas feridas com um caco de telha. Mas ali, no meio daquela prostração, Jó teve bom ânimo. A Bíblia diz que Jó disse assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Você não pode se esquecer que o seu Redentor vive. Nós falamos isso na semana passada. Tivemos aqui celebrando a Páscoa, a ceia do Senhor, e celebrando a ressurreição do nosso Senhor. Adoramos não um Deus que viveu e que está morto, mas pelo contrário, que morreu e que agora vive, e que vive para todo sempre. Aleluia. Esse é Jesus de Nazaré, o meu e o seu Senhor. Esse Redentor vive e vive para todo sempre. Queria que você se animasse também, como se animou Abacuque. Abacuque, se você ler o livro, eu te recomendo, faça uma leitura do livro de Abacuque, numa sentada só. São apenas alguns capítulos, 3 capítulos, e você vai ver a realidade de Abacuque não é diferente da dos nossos dias. No primeiro capítulo de Abacuque, ele volta-se para Deus indignado. E Abacuque começa a exclamar e bradar aos céus, dizendo: Senhor, até quando a violência continuará campeando como está? Até quando as pessoas serão tão indignas como são tão maldosas como são? Parece que Abacuque está falando de São Vicente, parece que Abacuque está falando do Brasil. Leia lá depois. E depois no capítulo 2, Deus responde para Abacuque de forma poderosa. Aí no capítulo 3, Abacuque agora renova o seu ânimo. Ele diz essa expressão tão maravilhosa que nós já cantamos, com tantas melodias já foram usadas para descrever esse cântico. E diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Abacuque criou novo ânimo. Você também e eu podemos criar novos ânimos. Você também precisa se animar como se animou Davi. Davi passou por tantas situações, rodeado de inimigos, traído pelo seu próprio filho num golpe de estado,
E ali Davi foi passando situações e agruras tão terríveis na sua vida e no seu reinado, mas Davi sempre se renovava no Senhor e escrevia salmos maravilhosos, como o Salmo 23. Vamos recitar juntos, aqueles que sabem? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia, aleluia. Você tem um bom pastor, você tem um bom pastor que cuida de você e que te leva às águas tranquilas. O mundo aí fora não tem nada de bom para oferecer, mas Jesus tem. E nele, que é o nosso bom pastor, navegamos e andamos por águas tranquilas. Queria que você também se animasse como se animou Paulo. Veja o que Paulo diz lá em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é sempre bom explicar que Paulo está dizendo: eu posso todas as coisas. Eu posso ter momentos felizes, mas eu posso também passar por momentos tristes. Eu posso ter abundância, mas eu também posso passar por escassez, porque estou firmado naquele que me fortalece. E há um outro texto aqui, escrito por Paulo também, que eu acho tão maravilhoso. Um dos textos mais lindos que eu encontro na Bíblia, que gosto tanto, em que ele diz: de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Percebe alguém que não se rende? A determinação no coração de Paulo, mesmo diante das pressões, das perseguições, da perplexidade em que ele vivia e que as coisas lhe aconteciam, ele continuava firme, ele continuava adorando a Deus. Portanto, eu e você temos tantos motivos para termos novo ânimo. Assim Jesus disse para aquele paralítico: filho, tenha bom ânimo. Jesus está dizendo isso para você hoje: tenha bom ânimo. Em segundo lugar, Jesus pode te curar psicologicamente. Mas Jesus também é psicólogo. Jesus também é psicólogo. Olha o texto aqui, quando Jesus vira para aquele rapaz e diz: vendo a fé que eles tinham. Olha só que interessante o registro que Marcos faz. Vendo a fé que eles tinham. Eles quem? Os homens que levaram aquele paralítico, e o paralítico também. Jesus olhou para o coração daqueles homens. E nós já dissemos aqui numa outra mensagem que sem fé é o que? Impossível agradar a Deus. Jesus, quando entrou em Cafarnaum, a terra onde ele nasceu, onde ele viveu a sua juventude, ele poucos milagres pôde fazer ali. Sabe por quê? As pessoas não criam em Jesus. Olhavam para ele: esse Jesus é aquele que soltava pipa aqui, é aquele que nadava ali no Rio Jordão, é aquele que a gente brincava de bola aqui, e de outras brincadeiras aqui. Eu conheço Jesus. Milagre? Não acreditaram. E Jesus não pôde fazer os grandiosos milagres que fez em outros lugares. Por quê? Não havia fé naquelas pessoas. E Jesus então, vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: filho. Jesus chamou o homem de filho. Por que Jesus não foi logo curando? Primeiro falou para ele ter bom ânimo. Agora Jesus olha para aquele rapaz prostrado na maca e diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus não precisava ter esse tratamento com esse rapaz. Mas por que Jesus fez isso? Jesus sabia que não só o ânimo daquele rapaz estava destruído por aquela enfermidade, mas também a sua mente, a sua autoimagem, o conceito de si mesmo, talvez de abandono, estava destroçado. Eu fico pensando: por que 4 amigos tiveram que levar aquele paralítico? Cadê a família dele? E Jesus tem o cuidado de chamá-lo filho.
Eu não sei a história, não posso conjecturar e afirmar coisas que a Bíblia não diz. Mas se 4 amigos levam aquele paralítico, eu acredito que os familiares ou já tinham morrido, ou já tinham desistido dele. Talvez os familiares daquele paralítico o haviam abandonado à própria sorte, à mendicância, a viver uma vida afora, à margem da sociedade. E Jesus, sabendo também das carências psicológicas daquele homem, lhe chama de filho. Eu queria pensar algumas coisas com você. Jesus pode nos curar psicologicamente. Muitos irmãos, muitos de nós tiveram experiências traumáticas com a figura paterna. Tem pessoas que têm dificuldades até hoje para celebrar Dia dos Pais. Sabia disso? Porque tiveram uma figura omissa, uma figura de violência, uma figura até mesmo de violação cometida pelo próprio pai. E Jesus olha para aquele homem e tem o cuidado de restaurar um sentimento de pertencimento, um sentimento de filiação. Quando olha para ele, ele chama de filho. Jesus também quer te chamar hoje de filho. Jesus quer hoje também, se foi o seu caso, se você também teve uma figura paterna que lhe cause mais danos e mais tristeza do que alegrias, Jesus quer que você, a partir de hoje, tenha um outro referencial de pai. Que hoje você olhe para a figura de pai que talvez tenha sido tão mal feita para você e no seu relacionamento familiar, e Jesus quer restaurar hoje. E para que você passe, a partir de hoje, olhar para Deus e para Jesus como a figura do Pai perfeito, o Pai que não te abandona, o Pai que está ao seu lado, o Pai que lhe enxuga as lágrimas, que caminha com você. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus Todo-Poderoso. E como nós temos visto isso, tantas pessoas, tantos pais que na sua ignorância, na sua estupidez, e também até mesmo preso em cadeias espirituais malignas, chegam até a abusar dos próprios filhos, das filhas. E hoje vemos tantas pessoas traumatizadas, marcadas por um espectro terrível de pai, que mal conseguem esquecer e se desvencilhar. E Jesus também, ao chamar aquele rapaz de filho, me faz pensar também que não é só a figura paterna que tem sido distorcida. Há muitas pessoas que têm uma figura materna também terrível, que não conseguem se relacionar com a própria mãe. Eu lembro de uma vez aconselhando uma jovem, e que ela estava tendo problemas no casamento, e na família dela eram 5 filhas, 5 meninas, 5 mulheres. E sabe qual era a atitude que a mãe tinha? E isso marcou a vida daquela jovem, e ela não conseguia se relacionar bem com a sua mãe. A mãe dela, com 5 filhas em casa, vivendo numa situação de prostração, uma situação financeira péssima, com muita dificuldade financeira. Quando a mãe recebia algum dinheiro, a mãe ia às lojas, comprava tudo do bom e do melhor, se enfeitava, se perfumava e deixava as meninas trancadas em casa e ia para a noite passear e festejar. E as meninas usando um chinelo de dedo, roupas rasgadas, mas a mãe nunca perdia a oportunidade de andar de roupa nova. Marcou a vida dessa moça. Ela criou uma antipatia e uma dor em relação à sua mãe, que era algo terrível. E eu estava dizendo a ela: Jesus pode curar isso na sua vida. Jesus pode restaurar essa mágoa e tirar essa marca que está no seu coração. Jesus pode curar. Também, todos nós, meus irmãos, precisamos de algum tipo de restauração, sabia? Nós estamos até já sonhando, pesquisando, estudando alguns programas, alguns projetos, alguns materiais que visam isso. Tem um projeto chamado que é o Celebrando a Recuperação. Tem um outro projeto que um casal está trazendo para nosso conhecimento agora, que se chama Projeto Rever. E nós estamos estudando, vendo qual deles mais vai se encaixar com a nossa realidade e sonhando para que isso seja posto em prática, porque cada um de nós, em alguma instância, em algum nível, temos algumas coisas para recuperar. Cada um de nós temos alguns traumas para vencer. Tem gente que tem trauma e tem fobias que não consegue explicar. Tem medo de altura, medo de barata. Homem desse tamanho, uns brutamontes assim, com medo de barata. Esse projeto Celebrando a Recuperação
acho que vai explicar qual é onde está a explicação desse, a razão de homem ter medo de barata. Como é que pode isso? Um negocinho desse tamanho, um bichinho desse tamanho, como é que o homem pode ter medo de barata? Você pisa naquilo ali, acaba logo. Tem uma gravura que eu vi, se todo mundo é corajoso até ver que a barata voa, né? Enquanto ela está andando, a gente é corajoso. Quando ela começou a voar, aí veio o desespero. E é um bichinho desse tamanhozinho que não faz nada. Lá na China, o pessoal até come isso, é petisco. Vai lá na China, ser missionário lá, você vai ver. Tira gosto pro lado chinês, né? Mas vamos fechar a conta, não quero estragar a janta de ninguém. Continuando aqui. Assim, todos nós temos alguma coisa para recuperar, alguma coisa para ser sarado. Todos precisamos de algum tipo de restauração. E esse texto aqui de Provérbios eu acho maravilhoso. Veja o que ele diz: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Sabe quem é esse? Mais chegado que um irmão? É Jesus. Eu acho tão maravilhoso que Jesus, no final do seu ministério, ele vira para os seus discípulos e ele fala assim: já não vos tenho chamado servos, mas tenho-vos chamado amigos. E sabe por que Jesus falou isso com os discípulos? Porque o amigo sabe o que o outro sente. Amigo de verdade partilha dos sonhos e do coração do outro. E Jesus já estava com esse nível de relacionamento com os seus discípulos. E Ele quer estender também esse relacionamento para mim e para você. Terceiro lugar, Jesus quer te curar espiritualmente. Mas aquele homem também estava enfermo espiritualmente? Sim. Veja o que Jesus fala para ele. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Mas Jesus parece que demorando. Os amigos levaram aquele paralítico para que ele saísse dali andando. E Jesus primeiro cura aquele homem emocionalmente, cura aquele homem nas suas emoções, cura aquele homem psicologicamente. Agora Jesus está curando a alma dele. Veja, meus irmãos, a obra mais magnífica que Jesus faz em nós, a mais importante, é nos curar por dentro. Antes de Jesus fazer uma obra no nosso exterior, Ele quer fazer uma obra dentro de nós. Assim foi com os heróis da fé, assim foi com Pedro. Pedro, depois de ver aquela pesca maravilhosa, ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro teve a consciência que estava diante de um Deus, e naquele momento, vendo aquela pesca maravilhosa, a primeira coisa que ele percebe é consciência do pecado. Assim também foi com Isaías. Isaías, lá no capítulo 6, quando ele teve a visão sublime de Deus no seu alto e sublime trono, qual foi a reação de Isaías? Ai de mim, que sou um homem pecador, que habito no meio de um povo de impuros lábios, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei. E agora, ai de mim. A consciência do pecado é a primeira ação que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e precisamos da graça do Senhor. Busque a cura espiritual em Jesus. Há tantas pessoas buscando cura espiritual em quiromancia, em mesa branca, nas mais diversas religiões. Só quem pode te curar espiritualmente é Jesus. Só quem pode perdoar os seus pecados é Jesus. Não tem nem papa, nem padre, nem pastor, nem obreiro, nem obreira que possa te eximir dos seus pecados. Não tem novena, não tem nenhum tipo de medida religiosa que possa pagar os seus pecados. Somente o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você quer ser curado espiritualmente? Procure a cura nos braços de Jesus. Só Ele pode curar. Jesus também é o Cordeiro de Deus. Por que Ele pode remover pecados? Porque é o sangue dele derramado na cruz que nos purifica dos pecados. Esse título, Cordeiro de Deus, foi dado por João Batista. Jesus estava se aproximando do Rio Jordão para ser batizado por João. E João Batista, olhando para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus quer tirar para sempre da minha e da sua vida os nossos pecados.
Só Jesus pode perdoar pecados, mais ninguém. Por isso 1 João 1,9 tem esse texto maravilhoso. Vamos ler juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. O nosso Deus é fiel. Nós ainda estamos sujeitos a pecar, é verdade. Mas se pecamos, ou se pecarmos, temos alguém que é por nós e que pode apagar todos os nossos pecados na cruz do Calvário. E finalizando, Jesus curou o paralítico fisicamente. Jesus quer te curar fisicamente. Jesus realizava sinais e maravilhas, como foi esse agora. Perceba, quando o paralítico está ali, a primeira ação de Jesus não foi curá-lo fisicamente. Jesus cura as suas emoções, Jesus cura a sua mente, a sua psique. Jesus depois o cura internamente dos pecados. A prioridade de Jesus não era curá-lo fisicamente, mas diante da dúvida das autoridades da lei daquele tempo, ao olharem Jesus dizendo que perdoava os pecados, eles começam a questionar e começam a razoar entre si que poder Jesus tinha para perdoar pecados. E Jesus então, para mostrar que tinha poder de perdoar pecados, cura o paralítico fisicamente. Assim, o nosso Deus continua sendo o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele também pode curar e fazer milagres fisicamente. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluia. E assim Jesus faz uma obra poderosa na vida daquele homem, como pode fazer na minha e na sua vida também. Jesus também pode te curar hoje. Jesus pode curar a sua alma, curar as suas emoções, curar a sua mente, curar dos seus traumas, das suas mágoas do passado, das dores que lhe ainda causam lágrimas. Jesus pode te curar hoje. Jesus pode fazer essa obra de transformação na sua vida hoje. E Ele está aqui. Basta que você creia, basta que você tenha fé, basta que você se volte para Ele com um coração crédulo, um coração crente, que confia no seu poder e que aguarda as suas maravilhas. O maior dos milagres para o maior dos problemas, o pecado. Quando Jesus curou a alma daquele homem, Jesus estava curando aquele homem do maior dos problemas que ele tinha. Talvez se fosse perguntar para ele, ele dizia: não, meu maior problema é essa paralisia. Meu maior problema é que eu não consigo trabalhar. Meu maior problema é que eu estou preso a essa maca. Mas ele não tinha conhecimento de que o maior problema que atingia aquele homem e que atinge muitos de nós é o pecado. Porque uma paralisia não pode nos impedir de vermos a glória de Deus, mas o pecado sim. O maior problema da humanidade hoje é o pecado, que mata mais do que o câncer, mata mais do que a AIDS e do que qualquer outra doença que você imaginar. Por causa do pecado, milhares de vidas estão sendo ceifadas e milhares de vidas partindo para a eternidade sem a presença de Jesus, sem a salvação, sem o sentimento de adoção. Hoje pela manhã na EBD estudamos o tema da adoção. Que coisa maravilhosa, sermos chamados filhos de Deus, como João disse lá no João capítulo 1 verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se chamarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia. Quando cremos no Senhor Jesus, nos tornamos filhos por adoção e passamos, se somos adotados por Deus, um filho adotivo por acaso tem menos direitos do que um filho consanguíneo? É lógico que não. O filho adotivo tem direito aos mesmos direitos que tem o filho de próprio sangue. Assim também, adotados por Deus, temos agora direito às mansões celestiais, ao lado de Cristo Jesus o Senhor. E Jesus tem um poder sem igual. Foi isso que as pessoas disseram quando viram aquele paralítico andando, pegando a sua maca e saindo daquele lugar. Eles disseram: nunca vimos nada igual. Esse poder sem igual,
Ele continua operante hoje, Ele continua atuante hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem um poder sem igual, um poder para curar as suas emoções, curar o seu coração, curar o seu corpo, curar do alto da cabeça à planta dos pés e fazer de você uma nova criatura. Amém? Eu gostaria de orar com você nesse momento e orar por você. Eu sei que estamos nesse local, muitos aqui com realidades tão diferentes. O coral estava cantando agora que nosso Deus ressuscita os nossos sonhos. Há pessoas aqui com sonhos dilacerados, talvez achando impossível continuarem indo em frente. Há pessoas aqui enfrentando dramas particulares tremendos, talvez na vida conjugal, talvez enfrentando uma enfermidade que lhe paralisa, que lhe está causando impedimentos. Há um Deus de poder que pode transformar todas as coisas, que pode fazer qualquer enfermidade ser como nada. Há um Deus que pode curar, e Ele está aqui. Mas a maior cura que Jesus quer fazer é lá dentro do seu coração. O Espírito Santo do Senhor que sonda o seu coração, Ele está aí agora, olhando para você, querendo te purificar de todo o pecado. Esse é o maior problema que você tem. Esse é o maior dos problemas, a maior das enfermidades é o pecado, que tão de perto nos rodeia e nos atinge. Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida no altar. Gostaria que você colocasse também a sua fé em ação, e você agora se colocasse diante do trono da graça de Deus, e creia e confie que o Senhor está aqui e pode fazer um milagre na sua vida. Vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Ó Deus amado, nós queremos rogar neste momento pela vida de todos nós que estamos aqui. Em nome de Jesus, pedimos, ó Pai, que o Senhor opere milagres nessa noite. Se há aqui corações que ainda estão cativos pelo pecado, se há alguém aqui que precisa desta cura espiritual, de ser liberto de vícios, ser liberto, ó Deus, das mazelas que o pecado provoca em nós, a destruição que o pecado vem causando em suas vidas, em nome de Jesus, perdoa os pecados agora, Senhor. Purifica-nos nesta hora. Se há alguém aqui com as suas emoções destroçadas, que tem uma figura de pai ou de mãe distorcida em seus corações, resultado de abusos, resultado, ó Deus, de violência que sofreram, cura isso agora, Pai, no coração de cada um de nós. Se há alguém aqui se sentindo desanimado, prostrado, se sentindo sem condições de erguer a cabeça, ó Deus, anima cada um de nós nessa noite, dá-nos um novo ânimo, restaura em nós a alegria, Pai. E se há alguém aqui enfrentando alguma enfermidade física que parece impossível aos olhos humanos, nós rogamos agora o Teu milagre, rogamos agora a Tua intervenção poderosa, que a ação do Teu Espírito Santo possa restaurar cada tecido, cada célula, cada parte do nosso corpo agora, de alguém que esteja aqui enfrentando doenças, enfermidades. A Tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e rogamos agora o Teu milagre, Senhor. Pela Tua misericórdia, opera milagres nessa noite, cura o Teu povo, Senhor. Dá-nos alegria de vermos a nossa saúde restaurada, tira todo o aguilhão de maldição, de enfermidades de sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar para recebermos o Teu perdão. Tem misericórdia de nós. Assim nós oramos, Pai, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar todos para ficarem em pé. Você que ouviu essa palavra e deseja hoje entregar a sua vida a Jesus, eu queria convidar que você viesse aqui à frente. Se há algo também que você gostaria que nós orássemos por você, que você viesse aqui à frente também, para nós clamarmos mais uma vez a esse Deus de poder, Deus de milagre que está aqui. Ele quer sarar o seu coração, Ele quer sarar as feridas da sua alma, Ele quer te dar novo ânimo, Ele quer restaurar cada tecido do seu corpo,
Ele quer fazer de você uma nova criatura. Se alguém aqui também que entregou a sua vida a Jesus, vem à frente. Nós queremos orar por você. Queremos colocar a sua vida no altar para que Deus possa abençoá-lo em nome de Jesus. Vamos orar.